Uma boa tarde a todos os irmãos, que sejam bem-vindos a esta casa de caridade na tarde de hoje. Meu nome é Silvinha, eu tenho 59 anos, sou trabalhadora da União Sagrada de Nosso Pai, tenho 1,60 m de altura, os cabelos curtos, castanho claro, estou vestindo um vestidinho preto com fundo branco, um boleirinho preto. Na tarde de hoje, nós temos a satisfação de receber a nossa amiga e irmã querida, Elmira Pelufo, que veio lá de Canoas, da Casa Fraternidade. Ela vai nos falar um pouquinho sobre a dimensão espiritual no Centro Espírita. Tem um pensamento da Joana de Anges que eu gostaria de dividir com os irmãos. O amor é a alavanca que move o mundo. Então, que neste momento que a gente está vivendo no mundo, nós possamos todos os dias nos contagiar de amor. Amor no pensamento, nas palavras e nas atitudes. Então, nesse momento, pedindo silêncio, meus irmãos, não somente da fala, da boca, da corda vocal, vamos silenciar o nosso pensamento, porque é voz no meio espiritual. A espiritualidade, em nome de Jesus, sabe exatamente o que cada um veio buscar, a nossa necessidade. E nós vamos levar para casa, diante da nossa fé, da nossa conquista, tudo aquilo que aqui viemos buscar. Porque aqui nos aurimos de coragem, de força, unidos no mesmo ideal de amor. Então, em silêncio, numa posição confortável, nós vamos ouvir a nossa prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança guia, ao morto no Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vós não conhece, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão, num só coração, num só pensamento subirão até vós. Como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ao poder, com bondade, com beleza ou perfeição, e queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, com a palavra da nossa irmã querida Elmira Pelufo. Vou deixar abertinho aqui, tá? Isso. Eu tenho 10 centímetros a menos do que ela, né? Então tem que baixar o microfone, né, irmãos? Boa tarde. Boa tarde. Muito bom estarmos mais uma vez aqui juntos para aprendermos um pouquinho mais, né, meus irmãos? E o tema, como a nossa querida Silvinha disse, é dimensões espirituais da casa espírita.
quando nós adentramos aqui, seja hoje, aqueles que frequentam mais tempo aqui, provavelmente nunca pararam para pensar quais são as dimensões espirituais dessa casa. Mas se é uma casa espírita, ela tem a sua dimensão espiritual. Mas como se forma uma casa espírita? Como é que nós chegamos ao centro espírita para que ele tenha essa estrutura, para que ele nos dê conforto, não é assim? Porque imaginem se tivesse aquele calorão que está lá na rua agora, se a gente ia conseguir ficar aqui 45 minutos ouvindo logo eu, né? Se fosse outra pessoa, tudo bem, né? Mas logo a mim. Então é difícil. Então assim, a gente tenta dar um conforto, uma cadeirinha mais confortável, um ar-condicionado ou um ventilador, né? Mas e a dimensão espiritual? Quem coordena essa casa no mundo material é a sua direção. Mas e no mundo espiritual? Tem os irmãos encarregados de cuidarem do lado espiritual. Então, quando nós adentramos a primeira porta, nós já estamos dentro do centro espírita e já estamos sendo, nesse momento, analisados quais são as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Vejamos que nós, os senhores estão nos vendo, nós aqui, trabalhadores, os trabalhadores da casa, que estão desde a recepção, mas existe uma gama imensa de irmãos espirituais que estão nos analisando. Por isso que quando a gente adentra a porta, a gente já não deve ter determinados tipos de assunto aqui dentro. A gente deve estar mais elevado, mais conscientes do que nós viemos aqui buscar. Mas, para que chegássemos no ponto de se fundar, imaginem há 92 anos atrás, nós não temos, a maioria que está aqui, não tem nem noção o que seria esses 92 anos atrás. Que dificuldade, provavelmente, estiveram nossos irmãos que garimpando outros irmãos para que aqui pudessem realizar aquilo, meus irmãos, que já estava plasmado no mundo espiritual. Quando eles vieram, quando eles tomaram a decisão, há 92 anos atrás, eu vou contar da minha experiência há quase 43 anos atrás, quando nós fundamos a fraternidade. Foi uma coisa assim, que juntou-se trabalhadores, ex-presidente de outras casas. Quando a gente viu, a gente estava num grupo que nós não imaginávamos que seria para fundar uma casa espírita. Da mesma forma, deve ter acontecido com os irmãos daquela época, que eu não sei quem eram os irmãos, mas que foram irmãos de boa vontade, abnegados, isso nós temos certeza. Porque foi o que houve conosco, nós simplesmente abdicamos de muitas coisas, inclusive onde eu trabalhava, sempre queriam que tu fizesse horas extras e tudo mais, mas a gente não podia fazer. Porque nós tínhamos compromisso, além de sermos poucos, a casa estava aberta. Então não podíamos ficar além do horário, nos seus dias que a gente, ou iniciávamos o expediente mais cedo. Tudo isso é para que hoje nós estivéssemos esse espaço, este lugar, para cuidarmos do nosso espírito. Vejam só, como isso é importante, né? A gente olhando assim, a casa espírita lá, se eu não for nessa, eu vou naquela, se eu não for naquela, eu vou naquela outra, etc. Porque aqui vocês estão muito bem de casas espíritas aqui na Redondeza, né? E há 2, 3 sábados atrás eu vim ali na Irmã Isabel, né? Irmã Isabel. Isso, Irmã Isabel. Então a gente sabe que vocês estão muito bem assessorados pelo plano espiritual, que nem nós lá em Canoas. Lá em Canoas, o que tem de casa espírita é muito bom. Por quê? Porque as nossas casas espíritas não comportam 1000 pessoas, comportam 100, 150, 190, algumas 40, mas
são pequenos focos de luz. Pois bem, conta-nos o nosso querido Eurípides Barçanufo. A história dele é muito linda. Foi um grande trabalhador espírita. E ele fundou o Hospital Sacramento em Minas Gerais. Talvez alguns dos senhores já conheçam a história. E ele fundou também uma escola. E ele, no mundo espiritual, ele comprometeu-se de fundar o hospital e a escola. Eu não tive tempo de ir até lá para conhecer. Mas quem foi até lá para conhecer, porque eu fui para um congresso e não me deu tempo, porque a gente já estava com passagem comprada, aquela função toda, então não tínhamos um momento para nós irmos até lá. Mas quem foi, que é uma coisa maravilhosa. E você sabe de onde ele trouxe a ideia plasmada na sua mente do mundo espiritual? Tanto o hospital quanto a escola. A escola privilegia com cursos profissionalizantes um espaço agradabilíssimo. O hospital tem avenidas todas arborizadas com flores e tudo. Quem já foi na sede da FEB em Brasília, a Cecília, chamaram ela no mundo, a Cecília Rocha, chamaram ela no mundo espiritual para que ela providenciasse em fazer o jardim da Federação Espírita Brasileira lá em Brasília. Quem já teve oportunidade, não sei se já tivesse lá, não? Irmãos, é lindo, tem recantos assim, que tu senta e tu não tem vontade de sair. A gente sempre ia nos 3 vezes por ano, quando nós estávamos na direção da FERX, para as reuniões do Conselho em Brasília. Então, são irmãos espirituais que vieram com uma tarefa. Então, assim, quando a gente inicia os nossos centros espíritas, a maioria deles são pequenos, não é? Provavelmente este aqui também tenha sido pequeno, como o nosso também. Quando nós começamos, vocês vão acreditar, porque eu estava lá. Então, nós iniciamos num porão de uma casa de uma família luterana. Eles nos deram o espaço, nos cederam o espaço. Depois nós alugamos uma peça, comportava 20 cadeiras, as pessoas ficavam na janela do lado de fora ouvindo a palestra, a gente aplicava um passe naqueles 20, que era uma peça só, aqueles iam para a rua e os outros entravam para receber o passe. Mas nunca deixamos de trabalhar, isso que é o mais importante. Pois bem, esta casa, a gente não sabe dos perrengues que eles passaram, mas provavelmente eles também passaram por grandes dificuldades, mas nunca desistiram. Isso que é o mais importante, é a persistência. Por quê? Porque nós somos assessorados pelas dimensões espirituais que nós sabemos muito pouco ainda. Mas essa dimensão espiritual que tem aqui nessa casa, ela está atenta. Então, quando nós entramos aqui, principalmente eu sempre digo que a necessidade que tenha que nós possamos ser intuídos para que a gente possa ajudar os nossos irmãos. E é uma coisa impressionante que dificilmente a gente não tenha essa correspondência. Porque a espiritualidade sabe o que cada um de nós, o que os senhores precisam, o que eu preciso. E às vezes até sentadinha aqui, antes do trabalho ou depois do trabalho, a gente já está recebendo como os senhores também. Pois bem, o centro espírita, o que nós olhamos é a casa física, não é? É o que nós enxergamos, é a casa física. Mas a abrangência do centro espírita no mundo espiritual é tão grande, como aqui diz, a planificação espiritual antecede a tomada de decisão dos encarnados. Os encarnados são intuídos, sim, para que eles possam iniciar a
tarefa da obra material. Então nós estamos vendo, meus irmãos, que é muito mais além dos nossos olhos. Vai a dimensão tão longe que uma oração que se faz aqui dentro vai ajudar os hospitais, vai ajudar, se tiver presídio aqui, tem? Vai ajudar, irmãos, aquelas pessoas que estão enfermas em seus lares. Quando nós vibramos em uníssono, a quem está dirigindo o trabalho e todos nós que aqui estamos, nós sabemos que atinge a vizinhança aqui, é toda ela atendida. Nós não paramos para analisar o quanto a espiritualidade tem. Em cada rua tem um guardião, amigo que ali está. E eles se comunicam, como eles não precisam da voz como nós, eles se comunicam por pensamento. E os pensamentos chegam e vão. E o que nós estamos fazendo aqui, todos nós vibramos, formamos uma corrente de luz que ela vai além fronteiras. E o mais lindo é quando tu recebe o retorno. Irmãos, nós estamos atendendo o pessoal que agora, atualmente, que é lá do Ceará. E é muito interessante, porque os dias das nossas irradiações eles estão sabendo. Então o que se passa? Eles ficam concentrados lá. E uma das crianças da família, de uma das famílias que nós estamos atendendo, tem 7 anos a criança. E a criança falou para a mãe: mãe, aquela hora que nós estávamos com os olhos fechados, que tu mandou que nós ficássemos com os olhos fechados, a mãe fazendo uma oração e as crianças e o esposo concentrados. Veio uma moça, toda vestida de branco, com um vestido longo branco. Ela entrou, mãe, e ela trazia como se das mãos dela saíssem gotículas de água. E essas gotículas de água parece que penetravam na minha cabeça. Ela me disse isso agora, no dia 15. Ela me ligou para dizer isso. E foi exatamente o horário que nós estávamos no Centro Espírita fazendo as irradiações para os lares das famílias que estão sendo atendidas na Casa Espírita na hora das irradiações. Pois bem, há em torno de 30 e poucos anos atrás, nós tínhamos um aluno da evangelização, sabe aquelas crianças que não param nunca? Ele era elétrico, era a coisa mais linda. Se tu pedisse para ele, sabe, para ele desenhar, ele ia ali no quadro, desenhava o que nós imaginávamos assim e a gente transmitia para ele e ele desenhava. Ele era inquieto, mas era alguém muito prestativo, uma criança fabulosa. E o pai dele ficou doente e nós fomos fazer a caravana de visitação aos lares e aplicamos passe neles. E ele pegou, desculpe, nós aplicamos passe no pai que estava doente, isso mesmo. E ele e a mãe ficaram ali, né? Porque eles podiam ir ao Centro Espírita. O pai deles é que não podia. E foi uma coisa muito interessante, porque ele sentadinho no colo da mãe, nós aplicamos o passe no pai e pedimos por eles, né? Tudo mais. E quando terminamos assim de fazer a oração, ele fez assim: ai, mas que passe bem bom. Veja só. E na verdade, nós, materialmente falando, nós não tínhamos chegado na frente do dele e da mãe. Mas ele fez aquele ai, parece assim, estava com as energias todas renovadas. Irmãos, eu não estava sozinho. Nós temos lá agora, nós tivemos eleição, o nosso atual presidente estava junto comigo e o meu pai. Então nós 3 assistimos este espetáculo. Então são coisas assim, ó,
que nós sabemos o que a gente faz, nós como trabalhadores, é tão pouco ainda diante do que a espiritualidade faz. Por isso que quando a Sueli escreveu esse livro, Dimensões Espirituais da Casa Espírita, ela teve a maior inspiração, porque ajudaram ela, Divaldo, sabe, com os seus depoimentos, ajudaram muito para que ela nos trouxesse o próprio Barçanufo, né? Bezerra de Menezes ajudou. Então todos eles contribuindo para que nós pudéssemos ter uma visão o que é o centro espírita na sua dimensão espiritual. E quando nós fechamos o centro espírita, vamos para as nossas casas, os senhores, nós que trabalhamos na casa espírita, vamos para as nossas casas. Vocês não pensem que o trabalho não continua, porque continua. Quantos irmãozinhos que acompanharam os senhores que ficam aqui ouvindo são atendidos? Quantos irmãozinhos que vêm ajudar até nós que somos trabalhadores, que somos os mais necessitados? Não é verdade, Silvia? Somos os mais necessitados. Então, na verdade, o que a gente pensa que dá em benefício do nosso semelhante, nós recebemos em dobro. Isso significa também, sabe o quê? Que todos são convidados para trabalhar na vinha de Jesus. Ninguém pode dizer, eu nunca fui convidado, porque a melhor coisa é nós nos enganjarmos num grupo de estudo da casa cada casa tem o seu critério, cada casa tem o seu estatuto, dentro de um período X, serem convidados a trabalhar, a engrossar as fileiras do Cristo. É isso que Ele espera de nós, porque eu olho assim para mim agora e digo, se nós não dermos oportunidade para as nossas crianças, né? Porque lá na casa a gente, não sei se vocês já têm aqui o trabalho com pai gestante. Lá na casa a gente vai reiniciar de novo, por causa da pandemia a gente parou. E principalmente as gestantes não poderiam estar presentes naquela época, né? Mas agora as coisas estão se alinhavando para março recomeçar. Então, irmãos, a gente contando, parece que a gente está inventando história. Mas é uma coisa tão linda. Você sabe o que é isso? As crianças que foram atendidas através desse trabalho são crianças que chegam dentro do centro espírita, eles escutam uma palestra inteira e eles não dão um choro, porque eles se familiarizaram com o ambiente da casa espírita. É uma coisa linda de se ver. Agora eu estou vendo, acho que está grávida, né? E é uma coisa bonita de se ver, tu trabalhando a mãezinha e o paizinho para receber este espírito. Porque a primeira coisa que a gente diz quando a gente está grávida, o que a gente diz? Eu quero que venha com saúde. Aí eu perguntei para minha nora, quando ela me disse isso, eu digo exatamente, e se não vier com saúde, tu vai largar na lata do lixo? É claro que não, né? É claro que não. É uma coisa linda de se ver quando uma mãe disse, nunca, claro que o menino, esse não é mais menino, já é um homem. Quando ela estava grávida, apareceu que a criança não tinha o pé. E quando ela recebeu o filho, os médicos tentaram enganar e ela disse, por que vocês não trouxeram meu filho? E eles disseram, não, mas daqui a pouco ele vem. E aí diz que uma doutora chegou perto dela e começou a falar. E ela disse, pode me dizer, o meu filho tem alguma dificuldade, alguma necessidade? Meu filho é especial? E ela disse, não, é uma coisa muito pequena, mas me diz o que é. Aí ela disse, ele não tem um pezinho, então me tragam, porque ele é meu filho. Então são essas coisas assim, que a casa espírita vai nos ensinando como lidar com estes seres que nós vamos receber em tenra idade, naquele momento que eles mais precisam de nós, naqueles instantes que é o pai e a mãe
que deve absorver aquelas necessidades, aquelas dificuldades, ou até mesmo, achamos lindo, porque domingo nós tivemos um encontro da família, toda manhã, numa casa que está fazendo 15 anos lá de Sapucaia. E um dos rapazes que trabalha conosco no grupo, ele é psicólogo. E ele disse o tempo que ele chegava do serviço, que ele assumia a criança para a esposa dormir. E a partir de tal horário, ela assumia, até de manhã, porque ele acordava cedo. Então, achamos tão bonito, ele disse que o menino é parceiro dele até hoje, mas assim, parceiro, aquele filho assim, amigo, companheiro. E ele contando, ele nunca me deu trabalho. No meu horário ele não chorava. Sabe? Uma coisa linda de se ver, né? Porque tem filhos que são grudados na gente, tem outros que já são mais lá, cá, não gostam muito abraço, não chegam muito perto, né? Mas a doutrina espírita nos explica por quê. Diz assim, ó, nós não recebemos só os nossos afetos. Nós nos comprometemos no mundo espiritual e recebemos os nossos desafetos também. E isso que é o importante. Nós não sabemos qual é o rótulo de quem vem, mas nós sabemos que vem. Aí a outra companheira contou que a filha dela sonhou que estava grávida e que viria alguém que já tinha sido da família e que gostaria de ter um nome tal. E ela colocou o nome da menina, o nome que foi lhe dado no sonho. E a menina ama o nome dela. Então, aí que nós podemos perceber, meus irmãos, que o mundo espiritual, ele sabe quem vai mandar, quem coordena, quem vem trabalhar aqui. Quantos trabalhadores que ainda vão vir trabalhar aqui nessa casa, que nem a direção imagina que um dia poderão vir. Porque quando menos a gente espera, chegam pessoas de outros estados, vêm se estabelecer na nossa cidade. E há 25 anos atrás, um rapaz que vinha trabalhar ali em Farroupilha, mas o melhor é ele ficar perto do aeroporto, porque ele é piloto. E ele ligou para a federação e perguntou os endereços dos centros espíritas de Canoas. E aí a pessoa que atendeu ele no telefone disse, não, vou lhe passar. E me passou para mim. E nós conversamos. Aí eu perguntei, qual é o bairro que você vai morar? Ele me disse qual era o bairro que ele ia morar. E eu disse, olha, tem 2 centros espíritas bem pertinho da sua casa. Olha só como são as coisas. Mas, se você quiser andar mais um pouquinho, você vai chegar na fraternidade, a endereço tal, número tal. E ele está lá conosco todo este tempo. Veio lá de Minas Gerais, está aqui agora, se estabeleceu aqui, continua trabalhando lá em Farroupilha, mas ele aqui está mais perto. Irmãos, então é uma coisa assim, ó, as pessoas vêm e chegam, mas elas já são encaminhadas. E a mesma coisa acontece conosco quando a gente aporta na casa espírita. Às vezes a gente já passou por outras casas, por exemplo assim, ó, a gente anda, eu ando por todo o Rio Grande do Sul, aí onde que me chama eu vou. Não que eu tenha capacidade, mas eu gosto de falar, né? Então, vamos falando por aí. Né? E o que acontece? As pessoas dizem, Elmira, por que não te muda para cá? Tem lugares que são muito gostosos da gente morar, né? Tem lugares tão bons. Mas não adianta, eu sou comprometida com a fraternidade. Então eu sempre brinco assim, a fraternidade não precisa de mim, mas eu preciso dela. Né? A mesma coisa, né, Silvinha? Não é a casa que precisa da gente, porque a gente sai, por exemplo, quando eu desencarnar, eu quero ver se eu posso, se eu tiver condições de poder vir e ajudar na casa espírita, é claro que eu vou vir. Enquanto eu não tiver, eu vou ficar lá, né, recebendo as vibrações. E eu sempre digo, pessoal, não esqueçam de mim. Né? Mesmo que vocês não me vejam, mas eu estarei por aí. Nem que seja para receber. Exatamente, nem que seja para receber. Pois bem, ainda temos, né? Então, o Manuel Filomeno de Miranda coloca assim, a diferença que nós vamos sentir de uma casa para outra é a vibração. Porque nós
muitas vezes nos afinizamos com a vibração daquela casa, então lá nós trabalhamos. Nós nos afinizamos com essa casa, é aqui que nós vamos trabalhar. A gente pode estar uma quadra de diferença, mas é assim que vai ser. Por quê? Porque todas as casas precisam ter trabalhadores de boa vontade e que possam dar o seu melhor. Mas, na mensagem do Divaldo, a mensagem não é dele, é de Lins de Vasconcelos, né? Que foi um espírita que ele, vamos dizer, amealhou com o trabalho dele, com um pouco de herança, muito dinheiro. E ele deixou tudo para a Federação Espírita do Paraná. Por isso que a Federação Espírita do Paraná tem dinheiro, né? Porque foi Lins de Vasconcelos que fez essa doação. E ele nos colocou aqui, que eu achei muito bonito, ele nos diz assim: já nos encontramos no albor da Era Nova e logo mais seremos convocados, todos nós, cada um a seu turno e cada qual na sua função, para tomarmos parte decisiva e inadiável neste grande programa que o Senhor vem traçando desde há muito e que agora chega num instante exato, para as reais transformações preditas pelas vozes de Deus. E que todos nós já temos a felicidade de sentir, enganjados no veículo dessas realizações, como nos encontramos. Então, irmãos, a espiritualidade aqui já prevê que nós vamos nos encontrar. E que nós estamos ouvindo o chamamento que todos nós estamos recebendo. O chamamento para que nós saiamos da cegueira espiritual e vençamos a nós mesmos, o nosso egoísmo, a nossa intolerância, todas essas situações que muitas vezes nós nos encontramos fazendo julgamentos, né? Então tudo isso nós estamos chamados a essa realidade que a espiritualidade está colocando à afeição de todos nós. Irmãos, a nossa irmã Silvinha estava falando que ela não gosta muito das redes sociais, pois eu também não gosto muito. Eu uso porque hoje é um meio mais rápido de comunicação e a gente não gasta, né? Mas uma coisa é usarmos a rede social para as necessidades e outra coisa é para a pornografia, que está cheio. E como nós temos que cuidar da nossa adolescência e da nossa infância, que estão sendo, vamos dizer assim, recebendo esse leque de informações até antes do tempo. Por descuido nosso de pais e de avós. Porque o que a gente mais ouve, e achei muito interessante, uma avó que já está com 92 anos, mas muito lúcida, e ela disse: quando meus bisnetos vão lá para casa, pede para mim cuidar. Eu digo: não me deixa o celular. Eu vou brincar com eles, eu sou cavalinho, eu faço qualquer brinquedo com eles. Mas não me deixe o celular com essas crianças. Que pelo menos aqui em casa não precisa. Porque eu tenho tempo para oferecer para eles. Não é assim: ai, meu filho, para de me incomodar, pega o celular da mamãe, pega o celular do papai. Quando as crianças de 3 anos já não têm o seu celular. Então, quando nós ouvimos esse chamamento que Lins de Vasconcelos nos chama, não é só para nós que somos adultos. Ele está chamando para nós trazer o nosso piá para a evangelização, o nosso adolescente para a evangelização. Porque se ele se habitua a vir para a evangelização, ele não vai querer faltar. Agora, se ele não tem hábito, que dia é a evangelização? Quintas e sábados. Sábado? Quintas à noite, sábado à tarde. Quinta de noite e sábado de tarde, vejam só. Mas hoje, daí eles dizem assim: hoje eu não vou, mas semana que vem eu vou. Aí semana que vem eles dizem: na outra semana eu vou. E aí passou o ano, não é assim? E nós somos pais, somos avós. Quem cuida das crianças já deixou de ser avó e avô. A maioria das vezes é o segundo pai.
Então nós temos que ter este compromisso com essas crianças também. Se Deus colocou no nosso caminho, nós também temos que ajudá-las a elas a vencerem a si mesmas, porque na maioria das vezes eles não são egoístas, mas tornam-se egoístas quando chegam numa certa idade. É uma coisa impressionante. E nós é que estamos com o controle remoto na mão neste momento, de deixar a criança avançar pela senda que ela quiser ou levarmos para a senda do bem. Mas eu não digo que é só dentro da casa espírita, não. Tem igrejas muito boas que têm encontro de jovens muito bons, e se nós estamos lá naquela igreja, vamos levar para aquela igreja. Eu sempre brinco e digo, eu adoro as frases de pessoas inteligentes. E a Cecília Rocha tinha uma frase que ela dizia assim: se é bom para ti, o espiritismo, é bom para o teu filho. Não é? E de fato, se é bom para mim, é bom para o meu filho. Mas nessa continuidade que o Lins de Vasconcelos nos coloca, ele nos coloca também uma coisa que eu achei lindo, porque a Terra está passando por uma transformação. E todos nós que a habitamos também estamos passando por uma transformação. Então ele coloca que o centro espírita é um templo, é um lar, é um hospital e também, e principalmente, uma escola. Vejam só, irmãos, é uma escola de almas. E essa escola de almas vai fazer com que nós venhamos a compreender que este corpo é passageiro. Não é assim? É um período muito curto. E a senhorinha lá botou lá no grupo, lá no Facebook, estou fazendo 122 anos. O que é 122 anos para o Espírito Eterno? Não é nada. Então assim, nós já estamos dando até logo, e daqui a pouco nós estamos aqui de volta. Né? Com a mãezinha que está esperando, o bebezinho, é alguém que já está retornando, às vezes é do mesmo círculo, às vezes nós precisamos resgatar com alguém que não é do nosso círculo familiar e que está chegando para nós. Então, que tenhamos esse discernimento, que a casa espírita é um local realmente onde nós aprendemos, mas também, quando a gente aprende, nós podemos ensinar. Vejam só. Então, meus irmãos, nessa tarefa do dia a dia, a casa espírita tem um trabalho muito lindo. Nós temos, cada casa espírita tem os seus departamentos. Tem umas que não tem todos, porque não tem gente para trabalhar em todos, mas já tem alguns. Mas nós temos um departamento que é muito importante dentro da casa espírita, não que ele seja o mais importante, mas ele é muito importante, é o departamento de espiritual, algumas casas, outras o departamento, tem outra denominação, né? Doutrinário, né? Mas daí vocês vão dizer, tem algum departamento que seja mais importante? Não. Sabe por que não? Porque cada um que vai trabalhar no seu departamento, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de um grupo para que ele possa desenvolver o seu trabalho. Sozinho nenhum de nós trabalhamos. Essa é a realidade. Por exemplo, vocês não estão vendo aqui, mas aqui na frente está cheio de irmãos espirituais. E eles estão aqui fazendo o quê? Estão aqui ajudando a todos nós nessa tarefa dessa tarde. Aí nós saímos daqui. Se hoje de noite tiver um trabalho, tem uma outra equipe espiritual que vai coordenar o trabalho da noite. E assim sucessivamente. Como nós trocamos as nossas equipes de trabalhadores materiais, a espiritualidade também troca as suas equipes. E cada um é ordeiro, disciplinado, como o trabalhador espírita deve ser. Para faltar só por grande impedimento. Não vamos faltar por qualquer dor no nariz, como se diz, né? Vamos ter essa obediência, porque enquanto nós estivermos aqui trabalhando, nós sabemos que nós estamos equilibrados. Quando o trabalhador espírita deixa de trabalhar, e na maioria das vezes é por relapso,
ele sofre as consequências. Sabe por quê? Porque nós não nos comprometemos com a direção da casa, como eu disse no início. Nós nos comprometemos com Jesus. Nós assinamos uma ficha com Jesus. E quantos de nós que sabemos que a gente já devia estar trabalhando e que a gente foge, né? Do compromisso e da responsabilidade. Então, meus irmãos, vamos dar tempo ao tempo, mas vamos fazer com que essa nossa oportunidade que nós estamos tendo seja uma oportunidade realmente muito rica. E aqui Manuel Filomeno de Miranda nos diz: não deveríamos esquecer de que a maior carência ainda é a do pão de luz. Quem pode nos oferecer esse pão de luz que o mentor está nos dizendo? Nós, trabalhadores, podemos oferecer. Às vezes a gente chega aqui na frente e faz uma exposição, porque nós não somos palestrantes, né, irmãos? A gente expõe a doutrina. E nós não imaginamos que aquilo que a gente falou vai conseguir, às vezes, ajudar uma pessoa de uma plateia, às vezes, de 100 e poucas pessoas. Que a maioria das pessoas não gosta de ouvir palestra, né? É verdade. São raros aqueles que gostam. Mas se a gente sair daqui com um pequeno aprendizado, nós vamos perceber, irmãos, que este aprendizado vai enriquecendo uma outra pessoa que vem aqui. Por que nunca é a mesma pessoa que vem aqui fazer as exposições? Exatamente, sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma dinâmica para falar. E isso faz com que não se torne tão monótono. Imagina se todos os sábados eu viesse aqui, vocês iam dizer chega, né? Mas assim não. Assim não. Vem hoje eu, amanhã vem outro, sábado que vem outro, depois vem outro. E cada um a gente vai colhendo uma sementinha para distribuirmos no quintal da nossa mente. E essa sementinha vai tomando um vulto muito grande. E nós vamos fazendo a nossa transformação íntima, que é urgente. Então, meus irmãos, nós estamos aqui abrindo este leque, fornecendo o pão da luz espiritual. É tão importante, quando bate os carentes ali, que cada casa tem o seu critério, que os irmãos vão socorrer. É importante? É. Mas a verdadeira necessidade que nós temos é de oferecer o pão espiritual para as pessoas. Não tem idade. Em qualquer idade, todos nós somos necessitados deste pão espiritual. Então, meus irmãos, que cada um de nós possamos nos compenetrar das nossas urgências, e as nossas urgências nem sempre são do físico, são da alma. E que essa urgência faça com que nós, encarnados e desencarnados que estamos aqui neste momento, possamos nos compenetrar da verdadeira mensagem de Jesus, que é amai-vos uns aos outros. E Kardec complementou: amai-vos e instruí-vos. Cada vez mais nós sentimos necessidade de nos instruirmos nas coisas espirituais, porque as coisas da terra, nós sabemos, são todas passageiras. Enterramos um amigo nosso agora, recentemente, mas sabe aquela pessoa que sacrificou a sua vida, sacrificou até mesmo, ontem a esposa dele ainda me disse, até mesmo com relação aos filhos, e ele fundou um centro espírita, doou o terreno e começou a obra do centro espírita sozinho praticamente, depois veio outros companheiros. E hoje tem uma casa num bairro bem carente de Canoas e eles estão lá trabalhando. Ontem nós fomos lá, fizemos a exposição lá e vendo assim, ó, sabe, tudo arrumadinho, bonitinho, não é grande, mas está tudo organizadinho. Como isso é importante. Então assim, é um tarefeiro. E ontem eu ainda me referia a isso.
Ele foi um tarefeiro, mesmo com as dificuldades dele de saúde, mas lá estava ele todos os dias. Agora ele não estava mais trabalhando por causa que ele estava com um problema grave de visão, por causa do diabetes. Então eu já faço um pequeno parêntese para dizer: se tem algum diabético aqui, cuidem-se, porque ele perdeu a visão. Mas eu tenho 2 amigas, tenho um familiar que perdeu as pernas. Então se cuide, porque a diabetes é uma doença muito silenciosa, mas ela vai realmente causando danos para quem sofre, né? Então é um alerta, porque nós temos que cuidar do corpo para fortalecermos a nossa alma, para que tenhamos luz, para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria de viver. E a casa espírita nos proporciona essa alegria, essa vontade de vivermos para sermos úteis a nós, enquanto aqui estivermos nesse corpo, e ao nosso semelhante. Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e que essa casa possa completar muitos e muitos 92 anos, que ela nunca cesse suas atividades e que toda a sua direção receba o nosso abraço e o nosso carinho, e todos os senhores que estão aqui fazendo parte também dessa casa. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Obrigada. Senta aqui, que assim seja. Então, nós vamos agradecer primeiramente a Deus e a Jesus, aos benfeitores espirituais, por estarem aqui na tarde de hoje conosco, todos os dias. Agradecemos a querida amiga Miriam por essa explanação. E fica o convite, irmãos, para todos virem estudar, conhecer a doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Nós ainda temos o estudo do Evangelho, que sai aberto via Google Meet aos sábados, às 9 da manhã, e agora à tarde vai acontecer às 15 horas aqui no salão presencial. Os irmãos estão convidados, porque a doutrina nos orienta, conforta e consola. E a finalidade da doutrina espírita na nossa vida é a melhoria com o ser. Então agora nós vamos passar para o nosso passe coletivo. O que é o passe coletivo? Os irmãos continuam sentadinhos, o pensamento elevado a Deus e a Jesus. Conforme eu vou falando, nós vamos mentalizando e emanando para o universo energias benfazejas de cura, de amor e de paz. Então, nesse momento, nós mentalizamos, meus irmãos, esse ambiente, todos nós que aqui estamos, a equipe espiritual, estamos aplicando os fluidos da cura no nosso corpo físico e espiritual, de paz, de boas energias, mentalizando o nosso lar, a nossa casa, os irmãos que lá ficaram. A espiritualidade vai peça por peça, fazendo a asepsia, a limpeza, e dando um passe de cura, de saúde física e espiritual aos irmãos que lá ficaram. Que o nosso pensamento se firme na fé. Mentalizamos nossa cidade, nosso estado, o nosso Brasil, o nosso planeta Terra, para que a paz e o amor estejam presentes entre os homens. Mentalizamos os presídios, os albergues, os asilos, os educandários, os hospitais, e todo irmão que se encontra perdido, Senhor, tentando se acertar no caminho, que não é nesse lado. Tu já nos deixaste lição, que atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. Mentalizamos, Senhor, as dores físicas da matéria humana e as dores espirituais, todo aquele que sofre, aquele que pensa no suicídio, que se entrega a Ti, Senhor. Já nos ensinaste, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim.
chorando porque não chegamos a ter Deus sem o corpo de Jesus como modelo e guia. A verdade, porque só conhecendo a verdade nós libertaremos. E a vida, porque a vida não termina com a morte do corpo físico. E dissemos assim, Senhor, que nós possamos destruir o desespero e construir a esperança. Que nós possamos destruir as trevas e construir a luz. Que nós possamos destruir o ódio e construir o amor. O amor que salva, o amor que liberta, o amor que aceita e o amor que perdoa. E a nossa fé mais profunda para a humanidade é que se desperte em todos os homens o amor e respeito pelo semelhante, pela natureza e por todos os animais. Uma boa tarde a todos e que assim seja. Assim, no janeiro, fevereiro, eu faço esse estudar que tem praia. Tá. Mas a gente tem que vontade. Aí a gente. Tá. Não, isso. Deixa pra gente. Vocês têm trabalho agora? Tem que dar aula de evangelho presencial, as meninas estão com jovens assim. Que bom, né? É que nem nada. Hoje, por exemplo, eles começam em torno de 1h e vão até as 9h30 da noite. Também não. Tudo bem. Deixa eu tomar mais um. Pode tomar. Bom trabalho para vocês. Vai com Deus.